Olá, bem-vindos! Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa que te conecta aos principais assuntos do momento. E hoje o destaque vai para o planejamento urbano com a participação da iniciativa privada. Nós vamos falar como o setor produtivo pode ajudar na resolução de problemas da região metropolitana de Goiânia. Na lógica do planejamento estratégico sustentável, nós vamos conhecer o trabalho do CODESE, instituição criada em 2015 e que atua como um fórum para discutir e propor iniciativas e políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e equilibrado de Goiânia, a médio e a longo prazo. E a nossa convidada de hoje é a presidente do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia, a Helena Ribeiro, que recentemente tomou posse, então, nesse cargo, presidente do CODESE. Nós vamos falar aqui sobre o planejamento estratégico relativo também ao centenário da cidade de Goiânia, que vai ser celebrado daqui a 8 anos, em 2033. Quero agradecer aqui a sua presença com a gente, Helena, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto que também interessa a todos os cidadãos goianienses da região metropolitana, que é conhecer mais o CODESE e os nossos planos. Exatamente, Helena. A minha primeira pergunta já é para você explicar para quem está acompanhando aqui e não conhece a atuação do CODESE, o que significa esse conselho, né? Quais os objetivos, para que ele foi criado. Explica um pouco como é a atuação do CODESE para a gente. O CODESE é uma entidade sem fins lucrativos e que é apartidária. O partido do CODESE é as cidades e surgiu pela iniciativa de cidadãos, pela sociedade civil, empresários e entidades, né, líderes, classistas, líderes empresariais, justamente para pensar e ajudar a acompanhar, em vez de só apontar o dedo e cobrar dos nossos governantes, ajudar na gestão das nossas cidades, para um bem-estar comum, principalmente para a questão do desenvolvimento humano. A senhora tomou posse recentemente na presidência do CODESE e na solenidade, né, que contou com a presença de prefeitos, diversos prefeitos aqui da região metropolitana, o que chamou muito a atenção foi uma expressão que a senhora colocou. E aí, a partir inclusive aqui da sua resposta inicial à Jéssica, né, de que não basta apenas ficar apontando um dedo, mas trazer uma colaboração. E a senhora utilizou a expressão resultados, né, que a sua gestão, a senhora pretende, né, fazer com que seja uma gestão marcada por resultados. O que a gente pode pensar em termos de resultados para uma instituição como essa, igual ao CODESE? Eu venho do empreendedorismo, sou empresária há 30 anos em Goiânia, mais de 30 eu empreendo e sei que eu consigo só enxergar um resultado se eu puder ter um planejamento e um trabalho realmente em direção àquilo, para entrega. E penso que o CODESE tem um projeto muito interessante porque ele envolve todos nós que moramos na nossa cidade para um bem-estar comum. Por que não ajudar? É como se fosse, fazendo uma analogia, é como se fosse eu morasse num condomínio onde eu tenho o síndico e o CODESE funciona como um conselho. E esse conselho quer o quê? A melhoria, o bem-estar de todos que moram naquele lugar. Então, pensando resumindo, na conjuntura é isso. Econômica, nesse sentido que a senhora destaca, Goiânia vive um momento difícil na sua economia, no seu arranjo econômico, também na sua infraestrutura urbana, nas contas públicas. Eu gostaria de uma análise inicial sua, né, pensando na construção de projetos, no desenvolvimento da cidade, em um momento difícil, né, que a administração pública vive nesse instante. É desafiador, justamente pelo que você está colocando, Samuel. O momento, ao mesmo tempo, é o mais oportuno possível. Nós estamos vivendo uma situação econômica e de gestão pública dentro de Goiânia e Goiás como um todo, muito desafiadora, complicada. Nós temos aí os prefeitos que assumiram agora, todos com compromisso. Daí eu falo que nunca foi tão bom pensar em futuro, porque está todo mundo como aliado, né? Isso é um momento interessante. Que eu acho que quando todo mundo se dá a mão e está como aliado, tudo pode acontecer com mais facilidade.
sem muitos embates. E eu me sinto, então, uma privilegiada nesse momento de assumir o CODESE, ao mesmo tempo que desafiada e motivada. Por quê? Primeiro, porque eu conheço o Sandro, ele também vem do mundo empresarial como eu. Ele foi meu cliente muito tempo como empresário e sei que ele tem um olhar sensível para as necessidades da nossa cidade e para a urgência e a priorização de assuntos que realmente precisam ser resolvidos de imediato e assuntos que podem ser, então, de médio e longo prazo, mas que ele possa receber todos esses projetos que nós estamos dispostos a trabalhar com ele e ser como se fosse um escritório de projeto, um gerador de ideias que vem de todas as lideranças e a necessidade da sociedade civil para oferecer projetos que possam melhorar tudo sobre, pelo menos, os pilares de sustentação do IDH e de um índice chamado IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Pública, que hoje é medido nos 5.570 municípios. A gente descobriu que tem uma escola que faz isso. Então, nós vamos atrás de uma assessoria técnica para nos dar esse índice e nós vamos ser o fornecedor para vocês, de primeira mão, da imprensa, desses índices. Goiânia está assim. E eu já tenho isso agora. Sandro, Goiânia está assim. Daqui 6 meses nós vamos chamar vocês de novo e mostrar a evolução e acompanhar esses índices. Isso é uma proposta inicial do CODESE, na minha gestão. Helena, a gente sabe que Goiânia enfrentou nos últimos anos um crescimento desordenado, muitas dificuldades no planejamento urbano. O CODESE está preparado para lidar com essa situação, né, com esses desafios, ou ainda esbarra em questões estruturais que ainda são difíceis de superar? Para conseguir, né, ser esse suporte, esse planejamento que você acabou de falar para a gente, para oferecer para os gestores municipais, ainda há alguma dificuldade, alguma barreira importante a ser superada? Então, como eu disse, nós vamos ser o gerador do projeto, porque a execução e a decisão é o setor público. O que a gente quer? Aproximar o setor empresarial e de liderança da sociedade com os gestores públicos, para que a gente junto possa trabalhar para acontecer uma melhoria na nossa mobilidade, que está muito ruim, uma limpeza geral nessa cidade, uma beleza, é aquela história. O bem-estar, inicialmente, é o que a gente sente. Como que eu me sinto hoje andando pelas ruas da cidade? Né? É uma pergunta que eu faço, e como é que eu quero me sentir amanhã? Qual a cidade que eu quero ter? Então, essas perguntas só podem ser resolvidas. O CODESE é um gerador de ideias, é uma interferência como se fosse um interlocutor, porque nós não somos ligados a nenhum setor. Nós não somos da indústria, nós não somos do comércio, nós não somos da construção civil, nós somos da sociedade. E a gente junta todas essas pessoas, nós somos um interlocutor para levar a todas as ideias e todos os bons projetos para ser executado. E, inclusive, levar esses projetos já com recursos. A gente vai buscar recursos para ter os projetos em mão e oferecer, doar para os municípios, a nossa capital e os municípios do entorno. Hoje são quantas entidades ligadas ao CODESE? Essa é uma coisa que faz parte do meu planejamento, que é trazer todas que não estão. Mas hoje as grandes principais estão. Federação do Comércio, a FIEG, a CIEG, a FAEG, a DEME, Sinduscom, entre outros, muitos, né? E a gente precisa, a Secov, que eu não posso deixar de esquecer, que inclusive o presidente da Secov é vice-presidente do CODESE. Todos esses líderes, eles têm uma cadeira dentro da CODESE. E não só isso, que eu vou também convidar, agora eu já convidei uma cadeira para a OAB, que já tem 2 pessoas da OAB lá dentro, e a gente vai trazer todas as influências, as grandes lideranças, para pensarmos juntos e para trabalharmos juntos, não só pensar, para trabalharmos juntos. Em prol do quê? Da nossa capital, principalmente. E quando a senhora fala, retomando até no ponto inicial, sobre o momento de crise, mas o momento de geração de oportunidades. Sim. Né? E aí eu pergunto à senhora, envolvendo essa gama de entidades dentro de uma entidade maior, o que é mais carente hoje em Goiânia, na visão do setor produtivo?
e o que acaba atrapalhando na realização de negócios e, consequentemente, para esse bem-estar a qual a senhora se referiu? Eu diria para você, e estou dizendo com propriedade, porque eu já conheço os índices, né? Já levantei os índices, onde a gente precisa melhorar mais é no social, que engloba saúde e bem-estar. Sem saúde e bem-estar, a gente não consegue gerar trabalho, produção e renda e o desenvolvimento que Goiânia precisa. Outra situação complicada é a mobilidade, principalmente se a gente não conseguir, com o crescimento desordenado que vocês mesmos disseram de Goiânia, não conseguir resolver a questão dos anéis viários para fazer o transporte dos caminhões, dos grãos e de todas as cargas que a gente precisa para o desenvolvimento e geração de emprego. Trazer as indústrias para a região metropolitana, que elas estão fugindo, estão interiorizando. Por causa de quê? Da questão da logística. Então, a gente precisa realmente ter um olhar para o desenvolvimento social, econômico, e com uma visão estratégica de imediato para gerar esse bem-estar que eu digo. A sensação de que eu estou num lugar agradável, né? com uma vista bonita, cheiroso. Né? A gente tinha aí Goiânia como uma referência, a gente tem Curitiba, que é uma cidade referência pelos seus parques aquáticos e também de arborização. Isso, flores, tudo, isso traz bem-estar. É o primeiro impacto, né? Como se fosse dentro da nossa casa, fazendo uma analogia. Quando eu quero fazer uma faxina, primeiro eu tiro tudo para fora, limpo, para depois escolher o que colocar dentro de volta. Então, Goiânia está meio precisando disso. Eu acho que o Sandro está focado nisso. Acho que ele está muito preocupado com essa limpeza, com esse bem-estar. E a gente vai estar lá para ajudar, para já trazer alguns projetos que o CODES já tem em andamento, porque eu estou dando continuidade a um trabalho. Eu não sou uma nova presidente, eu estou dando continuidade a um trabalho muito bom que foi feito pelo seu primeiro presidente, Renato Correia, que hoje é CEBIC, que também faz parte do CODES. E a CEBIC tem um papel importante nisso, né? nesse assunto que nós estamos falando. Só um parênteses aqui, para quem está nos acompanhando, é ligada à área da construção civil. Da construção civil, é o nacional brasileiro da construção civil. Por isso que eu estou dizendo que ela é realmente um órgão importante dentro do CODES para justamente trabalhar essas questões que a gente está falando, de desenvolvimento econômico e de mobilidade, para realmente ter uma logística e um desempenho melhor do setor produtivo. Principalmente do agro, né, que é o nosso grande impulsionador. Helena, você falou agora há pouco sobre parques, né? Citou o exemplo da cidade de Curitiba, Goiânia também é uma capital bastante arborizada, e a gente sabe que uma das bases, né, do CODES é a questão da sustentabilidade. Como isso vai ser trabalhado dentro do CODES, como essa entidade se preocupa com as questões ambientais, para além da questão, como a senhora citou, do bem-estar, né, da cidade arborizada, dos parques, das flores, para além dessa questão, como está a preocupação ambiental dentro dos projetos que o CODES tem feito? A gente é ligado às cidades do futuro e às cidades excelentes, né? Junto já há algum tempo a gente faz parte desse grupo. E dentro a gente tem um projeto que fala das ruas inteligentes e da melhoria de toda a 44 e a gente fazer com que Goiânia seja a capital da moda, por exemplo. A gente ter nichos que vai trazer isso. Agora, logicamente que nós vamos apontar, vamos cobrar, vamos acompanhar, mas a questão dos parques, da cidade, a gente sabe que é da gestão municipal, não é do CODES. Agora, vamos cobrar, vamos apontar, vamos levar projeto, mas esse projeto da 44 é um projeto que já vem em andamento e que a gente já vai iniciar ele. Nós já temos até verba destinada. Então, a gente precisa fazer coisas assim. Goiânia, capital da moda, Goiânia é desenvolvimento mais tecnológico, cadê o nosso destaque, como a gente tem aí, Recife, né, que criou lá um polo tecnológico fabuloso, tanto que o Recife cresceu. A gente precisa ter esse olhar também para o futuro. Outra coisa que pode melhorar muito nessa questão é a revitalização do centro da cidade. Então, todos esses assuntos têm a ver com sustentabilidade, têm a ver com o que a gente vai falar. Goiânia, ela é considerada uma cidade
com um índice bom de sustentabilidade. Entre as 12 principais capitais, a gente está em 6º lugar nesse quesito. Então, a gente não está tão ruim, mas nós queremos levar a Goiânia para o 3º. Já que a gente tem um caminho, vamos focar no que é bom e melhorar ainda mais. Vamos maximizar o que já é bom e administrar o que está muito ruim para que a gente possa, em médio e longo prazo, chegar lá. Nas outras cidades, aqui no entorno, né? Porque a gente está falando Goiânia, mas o CODES tem uma atuação também relevante nas cidades aqui do entorno da capital. Há ações que também precisam ser enfrentadas de forma emergencial e que o CODES vê com olhos mais firmes essas questões? Principalmente a integração. Eu te disse que o momento é propício, porque eu acho que a política, né, tá aí, tem uma união aí entre Sandro e todos esses prefeitos da região metropolitana. Esse primeiro momento é unir para um bem comum. E eu acho que o primeiro deles é construir esses anel viários, sabe? Depois é fazer planos que possam favorecer aos dois ambientes, que é a região metropolitana do entorno. Nós fizemos um trabalho aí que o CODES talvez nem tenha divulgado muito, mas que foi muito importante para a cidade de Pirenópolis, que foi, depois de 20 anos parado, lançar o plano diretor da cidade. Então, a gente influenciou e fez um trabalho, e levamos verba e aconteceu. Então, isso, eu tive inclusive com o prefeito de lá, a gente precisa ajudar as outras cidades do entorno, para que a gente possa ver qual a necessidade. Eu ainda estou tomando pé. Como eu disse, eu venho do meio empresarial, conheço muito do meio empresarial, mas do meio político eu estou me aproximando para entender essas necessidades. E esses índices, esse estudo, esses cálculos de uma escola que é referência, né, no Brasil e na América Latina, vai me ajudar, porque eu não consigo enxergar sem números. Como é que eu vou trabalhar? Com que índice? Né? Qual que é a situação atual e aonde eu quero chegar? E quais são os gaps que eu preciso atacar primeiro? Onde é que eu vou fazer a intervenção e a interlocução e tentar fazer a influência, porque é isso que nós somos. Nós vamos influenciar, a gente vai entregar projeto e a gente vai apontar os caminhos. É só a primeira parte, né, Jéssica Dias, do Pauta 1, a gente destacando o CODES e o papel do planejamento estratégico urbano, e no próximo bloco a gente aprofunda as demandas da cidade. Jéssica. Intervalo rapidinho aqui então no Pauta 1, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Pauta 1, ao vivo aqui na Sagres TV, e hoje nós recebemos a Helena Ribeiro, que é presidente do CODES, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, Econômico e Estratégico de Goiânia. Helena, a gente falando aqui sobre os pilares que constituem, né, uma cidade inteligente, uma cidade em desenvolvimento, um deles também é a educação. De que maneira, né, o CODES ele enxerga essa relação de uma educação de qualidade com também a possível atração de investimentos para a cidade? Com certeza a educação é o que permeia, inclusive, a formação do cidadão e a formação de pessoas, cidadãos, cidades e capitais do país. Sem educação nada acontece. E o CODES, desde o princípio, ele tem como um pilar importante a educação. E a gente precisa, e a gente tem atuado junto às secretarias de educação, Secretaria de Planejamento, para que a gente possa, junto à Prefeitura, trazer desenvolvimento, principalmente para os jovens. Hoje a gente tem uma geração que a gente chama de geração Z, que é uma geração totalmente diferente da geração milênio e da Y e todas essas que eu tive o prazer de conviver na vida profissional. E esse jovem hoje, ele está muito voltado para o digital, para a inteligência artificial e muito pouco voltado para o mercado. Às vezes ele está na relação que a gente chama nem trabalha, nem estuda. Então, a primeira coisa é estimular esse jovem para voltar para a escola, é se profissionalizar, é ter cursos realmente práticos, que eu acho que o nosso prefeito já fez essa iniciativa aí com o governo do estado de Goiás, para formar as pessoas, para que a gente tenha, então, emprego e renda. Sem
sem isso, acho que as cidades e o país não vai para frente. Você precisa ter a livre iniciativa gerando emprego para gerar renda para as famílias estarem melhor. E a gente tem aí uma gama disso. E eu diria mais, que a gente tem tantos programas, não que eu seja contra, programas assistenciais que inibem, às vezes, principalmente as mães que são donas de casa e têm filhos pequenos, a procurar um trabalho, porque ela precisa de manter o seu benefício e cuidar dos filhos. Então, a gente pode ajudar com que ela seja uma empreendedora individual, que ela aprenda uma profissão e que faça. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, esse olhar mais para o profissional. E não só isso, também políticas públicas que melhoram a educação. Nós estamos ouvindo aí que agora vai ser, é lei, né? Vai ser proibido o celular, principalmente com crianças e jovens, dentro das escolas. Eu acho uma iniciativa interessante para que a criança possa focar na aprendizagem e na socialização junto aos colegas e na discussão de assuntos, que vai ser uma situação difícil de ser administrada, porque hoje os jovens estão vivendo muito na telinha mesmo. E a gente precisa trazê-los para a realidade da nossa cidade, do desenvolvimento, da aprendizagem e do trabalho. Quando estiver na época do trabalho, ele está preparado para entrar no mercado. Helena, essa questão da educação, ela é muito ampla e profunda, né? Tem esse ponto que você citou sobre a qualificação, né? O jovem entrar no mercado de trabalho, conseguir ingressar no mercado de trabalho, a questão da mão de obra qualificada, mas também tem outro ponto que é muito importante, que você citou as mães, mas elas não têm condições, às vezes, de procurar um emprego ou permanecer no trabalho, porque tem filho pequeno, não tem com quem deixar, né? E a gente fala também do acesso à creche. Vocês, no CODESE, têm mapeado isso? Tem como geradores de projetos? Tem algo em vista para ser apresentado para a gestão municipal, para a resolução desses problemas que, querendo ou não, afetam também o setor produtivo? Inicialmente, não. Não é uma coisa que não tenha pauta para o CODESE. Por quê? Porque essa é uma função que tem que ser vista pelas prefeituras, a questão das creches, mas se vai impactar na educação, que é o foco que nós estamos pegando como pilar, educação, a parte econômica e estratégica e a parte social de bem-estar, a gente vai exigir políticas públicas para isso, porque realmente é uma situação que agrava o problema, né? Eu trabalho com escola de ensino superior e sei também que tem um outro ponto, que é a atualização dos programas, de acordo com a evolução que a tecnologia nos traz e que o mercado nos traz. Eu acho que a educação fica assim, 20 anos em atraso, falta de inovação, de atualização. Então, é necessário também que tenha isso como um foco dos gestores públicos para que possa ter esse acompanhamento. Nós estamos aí com a inteligência artificial. É inegável, ou a gente aceita, ou ela nos leva de qualquer maneira, né? Porque existe, está aí, e vai cada vez mais ter uma influência muito forte na nossa vida. E as escolas precisam se atualizar. Eu tenho isso dentro de um ensino superior que a gente está em atraso. Todo o sistema educacional está em atraso. Você precisa cuidar disso. Então, essas questões são mais emergentes para pensar. A gente tem que pensar macro, a gente tem que pensar estratégico no desenvolvimento social e econômico da cidade. Imediato, igual essa questão da creche, a gente pode cobrar, pode acompanhar e pode ver se isso está dentro de qual índice para poder cobrar do prefeito. Porque nós vamos apresentar esses índices para ele e vamos fazer projetos baseados nos índices para trazer o quê? A nossa Goiânia, pelo menos, para próximo das melhores capitais brasileiras. Entre as cidades hoje, nós somos a 247. É muito distante. Mas entre as capitais, a gente está ali entre a oitava, desde a época do IRIS, 2016, que a gente fez o primeiro índice de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, até agora a gente evoluiu muito pouco ou pioramos em alguns índices. Então nós vamos apresentar isso e ver que a gente precisa retomar e a gente precisa focar. Então o nosso foco é realmente trabalhar para a melhoria do bem-estar do cidadão goiano e principalmente da nossa capital. A senhora explicou, né? Não há uma
digamos assim, uma responsabilidade direta, né? Ou então uma iniciativa direta em relação à educação básica, né? Que é o foco do município, a responsabilidade dele. Mas a gente pode pensar associando, por exemplo, a vocação econômica com processo de desenvolvimento da educação. Goiânia tem uma economia caracterizada pelo comércio, pelo setor de serviços, que é muito forte. Sim. Mas, ao mesmo tempo, sempre nós ouvimos no setor produtivo uma reclamação quanto a uma ausência ou insuficiência de capacitação. Pode ser desenvolvido algum projeto nesse aspecto, associando a esfera pública com a iniciativa privada, para que tenha uma associação entre o ensino básico e o ensino profissionalizante, e com isso o setor produtivo também possa ganhar em qualificação profissional? Você tocou num ponto muito importante e interessante, que hoje nós temos um projeto que a gente chama Semeadores de Inclusão. A gente precisa incluir esses profissionais no mercado de trabalho qualificados. Porque hoje eu trabalho com gestão de pessoas, hoje eu não estou mais na ativa, eu sou mais conselho de empresas desse nível, mas eu fiz a minha empresa aqui em Goiânia e tive atuação nacional e até internacional, fazendo outsourcing, que é terceirização de pessoas, principalmente da base, da pirâmide, que são pessoas da área de logística, de hotelaria. E hoje o problema não é mais qualificação. Hoje o problema é não tem quem quer trabalhar. Não existe essa mão de obra mais. Então é mais sério do que você pensa. Então, assim, eu vivi uma época que as pessoas tinham um estoque, que a gente chama assim, de gente, porém desqualificada. Agora já não tem estoque de gente de qualquer jeito. Então, quando eu vejo as empresas que eu assessoro trabalhando, a gente fala assim, nós estamos meio que pegando, quer trabalhar, vamos. A gente treina lá. Então, a responsabilidade ficou do setor produtivo, de treinar, de educar, de formar, de fazer a parte de saúde, transporte, alimentação, ficou tudo no setor produtivo. Por quê? Porque a gente ficou com gap. E o CODES tem um projeto, sim, dentro daquele que eu te falei, Goiânia, capital da moda, é treinar costureiras, fazer todo um parque de treinamento. É um projeto que a gente está melhorando, aperfeiçoando, para a gente poder botar dentro de um bloco grande, que é do desenvolvimento Goiânia, capital da moda. Helena, diante disso tudo que a gente está falando, na sua visão, quais as áreas que você acredita que precisa de mais atenção nos próximos anos, seja sustentabilidade, planejamento urbano, mobilidade? Quais são essas áreas que realmente precisam de um cuidado a mais? Eu diria que Goiânia tem poucas favelas ainda, embora tenha uma distribuição de renda muito desigual, como vocês falaram. Eu acho que isso é uma coisa importante para se pensar a longo prazo. Por quê? Porque não vai ter desenvolvimento e nem educação se não tiver o básico, que é a alimentação para essa população carente, que é moradia, que é bem-estar, que é saúde, né? Para depois, para a educação acontecer, ela tem que pelo menos estar alimentada. Então eu vejo que o problema social, eu continuo batendo, social, e tem a ver com saúde, educação, para ter o bem-estar, eu acho que tem que ser o foco e a visão de curto e imediato prazo para todos os prefeitos que assumiram agora e o governo. Segurança, nós já temos um fator importante aí que o nosso governo, felizmente, ele se preocupa bastante com isso e a gente melhorou bastante nisso. Então, agora acho que tem que ter esse olhar para essa população, para que a gente possa gerar mais emprego, que essas pessoas possam estar prontas para assumir esses empregos. Somente esses jovens que estão chegando agora na fase de empregabilidade. Eu queria mudar um pouco de assunto, falar sobre mobilidade, já que na primeira parte do programa, a senhora destacou um pouco a preocupação sobre a mobilidade, o deslocamento das pessoas. E nas gestões anteriores, me lembro que na gestão do ex-prefeito Iris Rezende, por exemplo, se discutiu, mas não se implementou, isso aconteceu de uma forma parcial durante a pandemia, foi o escalonamento de horários, de abertura do comércio, do setor de serviços, também das próprias escolas e faculdades.
O prefeito Sandro Mabel, nesse momento, ele tem uma iniciativa emergencial de liberação das faixas à direita e também corredores para motociclistas. O que a senhora avalia, né, em relação a essas políticas iniciais e o que o CODESE pode contribuir em relação à mobilidade urbana a partir, né, das discussões que já ocorreram no passado, como essa que citei, do escalonamento de horários, mas entre outras também? Então, primeiro eu vou dizer que, como cidadã, eu sinto muita dificuldade no trânsito de Goiânia. Já vivi outros momentos e hoje está bem complicadinho. Então, acho que as iniciativas que o Sandro está tomando, imediatas, são válidas para poder realmente fluir. Mas precisa pensar em uma coisa mais de longo prazo. Você vê que a gente tem aí ruas que não faz sentido nenhum elas estarem com um único sentido, que não, precisa dar uma estudada melhor em que eu posso fazer para que o trânsito possa fluir melhor, porque está muito ruim nesses momentos de pico, né? Que a gente chama de início e término das aulas, que hoje eu acho complicado você mudar isso. Acho que é uma iniciativa, todas as iniciativas são válidas, tem que se pensar macro, tem que se pensar em várias alternativas para testar. Eu isso porque eu já acompanhei as discussões do próprio CODESE, da CIEG, né, outras entidades que já debateram com o poder público isso, e há uma resistência. Né? Há uma resistência. E assim, por quê? Porque é muito complexo. Tem tantas ideias a respeito, tantos projetos que acaba não tendo um protagonismo único nesse sentido de fazer. Porém, eu acho todas as iniciativas válidas para gerar esse bem-estar. Você vê que a gente falta de verdade, eu vou falar como cidadã, né, como presidente do CODESE, eu não tenho ainda o conhecimento político para poder dizer porquê, mas eu acho que falta a educação de trânsito. Então, para mim, tinha que ter uma conscientização, uma educação melhor, porque a gente percebe isso no dia a dia. Se a gente fosse mais educado, eu acho que facilitaria bastante. Então, é a educação mesmo do trânsito, eu acho que é uma iniciativa que tinha que ser tomada, sabe? Eu não sei se é pelo municipal ou se é pelo nosso governo do estado, que é todas as cidades. Você tem muitas tartarugas, você tem muitos impedimentos que parece assim, se eu não fizer aqui um impedimento, ele não vai obedecer. Eu acho que a gente tinha que obedecer por um simples sinal, sabe? É isso que eu vejo. Você não precisa ter uma coisa intransponível para o seu carro não passar, para você poder obedecer o trânsito. Eu acho isso assim, muito ruim aqui em Goiânia. E olha que São Paulo você fica parado, mas você vê que tem mais, pelo menos eu percebo, muito mais camaradagem assim, no trânsito. Então, precisa ter alguma política para poder resolver essa questão da conscientização, da educação, da melhoria do entendimento de como, né, respeitar um ambiente. Acho que é a mesma coisa de você morar num condomínio e se sentir incomodado com o animal do seu vizinho ou com o barulho. Se você se propõe a viver, a andar num trânsito, você precisa aprender a ceder, você tem que aprender a ter resiliência, a respeitar principalmente. Eu acho que falta um pouco. Helena, a gente sabe que o histórico do CODESE, ele inclui propostas importantes, como, por exemplo, a expansão da Leste-Oeste, a revitalização da Praça do Trabalhador, que tiveram um apoio muito forte do CODESE. Mas essas obras, elas tiveram dificuldades também de execução, né? Por exemplo, a Praça do Trabalhador, a revitalização foi inacabada, um trecho da Leste-Oeste não passou por esse processo de expansão. Como você, na sua gestão, pretende garantir que as ideias apresentadas sejam de fato implementadas? Eu acho que tem muito a ver com o momento político. E, de novo, eu vou repetir, eu acho que nunca foi tão bom para pensar o futuro da cidade esse momento. Nós temos o governo, o prefeito da capital e os prefeitos da região metropolitana, né, juntos, no mesmo interesse, unidos. E eu acho que quando você puxa o protagonismo, cada um puxa para um lado, a corda vai sempre arrebentar para o lado mais fraco. E o lado mais fraco acaba sendo de nós, cidadãos. Então, o CODESE, ele vai ser o interlocutor, o influenciador, as lideranças da cidade, que tem muito poder. Você já imaginou o poder que o time do CODESE tem?
São todas as lideranças classistas de Goiânia e que todos vieram do meio empresarial, são os grandes empresários. O PIB está ali. Então, tem influência sim, a gente vai ser o interlocutor, mas nós não somos o executor. Então, está aí o grande desafio, né? Que o nosso papel vai ser realmente unir, aproximar e diminuir essa distância do setor produtivo com o setor da decisão, que é o público. Nós vamos fazer aqui mais uma pausa nessa edição do Pauta 1. A gente está conversando com a Helena Ribeiro, ela que é presidente do CODES, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia. Rápida pausa, daqui a pouquinho o Pauta 1 está de volta. Já estamos de volta com o Pauta 1 de hoje. Em destaque, o desenvolvimento urbano sustentável por meio do planejamento estratégico, pensado pela iniciativa privada, em parceria com o poder público, o apoio da comunidade. Nesta edição, nós estamos recebendo a presidente do CODES, Helena Ribeiro. Presidente, a gente tratando agora nessa perspectiva do futuro da cidade, mas associado com o centenário de Goiânia. O CODES, desde a sua criação, no ano de 2015, em junho de 2015, já fazia apontamentos a respeito deste centenário da cidade de Goiânia. Agora, na sua gestão e nesse limiar agora, como a Jéssica destacou na abertura, faltando 8 anos para esse centenário, na sua gestão, como será dada a continuidade dos projetos relativos ao centenário da cidade? Eu tive a oportunidade de tomar pé do planejamento que foi feito lá em 2015, 2016. Hoje nós já temos 10 anos de serviço prestado aí para Goiânia e região metropolitana e observei que o planejamento estratégico está atual, porque ele é para 2033. Então foi grandes homens, né, grandes mulheres que pensaram nesse futuro da cidade que eu quero ter. E a gente se apoiou numa carta de navegação, num modelo de governança que a gente precisa rever. Então, o que eu fiz? Estou buscando a revisão desse planejamento para os próximos 2 anos, que é o tempo que eu vou concluir, então, o mandato do presidente anterior, que era o Carlos, né? O Carlos, ele tinha mais 2 anos, ele resolveu afastar, então estou dando continuidade, mas logicamente que eu estou colocando as ideias que eu acredito dentro desse projeto e eu estou resgatando esse planejamento e fazendo a revisão. E os pilares de sustentação dele estão atualíssimos, porque diante dos índices que nós colocamos, estão lá os pilares, são esses mesmos, para o Índice de Desenvolvimento Humano e para o IGMA, que é o Índice de Desenvolvimento de Acompanhamento da Gestão Municipal. Então, nós vamos nos apoiar nesses índices que eu já falei, que é sustentabilidade, é o econômico, é o social e de educação. E dentro disso, nós vamos trabalhar o que é prioritário para o próximo ano. De 6 em 6 meses, a gente quer acompanhar o índice e já trazer planos de ação. A gente vai fazer isso agora. Em fevereiro, eu vou fazer a nossa primeira reunião para apresentar esses índices para os prefeitos e para toda a nossa diretoria, os temas, né, que a gente vai trabalhar, nós vamos decidir em conjunto. Eu não sou de fazer, acho que ninguém trabalha sozinho, eu quero dividir isso com todos, eles têm muito mais experiência e vivência, a maior parte deles estão no CODES há 10 anos. Eu estava lá como mantenedora pela Faculdade ESUP, então eu estava como mantenedora nos últimos 2 anos que eu assumi a vice-presidência. Então, tem gente com muito mais conhecimento que eu respeito, e vou buscar os conselheiros. Então, eu estou falando com todos eles. Eu estou resgatando o planejamento, estou contratando uma escola de nível, né, nacional e trabalha bem na América Latina aí, para nos assessorar a ter um trabalho de planejamento, porque sem planejamento a gente não sabe onde quer chegar. E com esses índices calculados, com esse planejamento, eu tenho certeza que a gente vai poder direcionar e apontar exatamente o que a gente precisa fazer no primeiro momento. E claro que nada vai acontecer se a gente não atrair investidores. A gente precisa melhorar o nosso desenvolvimento econômico através de quê?
atrair investidor. Para atrair investidores, eu tenho que trabalhar em infraestrutura e logística. E investidores nos segmentos em que a gente é mais forte, Goiânia. Trazer também faculdades, centros de excelência, de estudos, para desenvolvimento, tecnologia principalmente. Nós vamos estudar isso, né? Já estamos na era aí do robô. A gente está trabalhando com robôs já em hotelaria, em limpeza. Goiânia precisa trazer também. Vamos trazer robôs para colaborar com, já que a gente não tem mão de obra, para colaborar com os profissionais, principalmente naquelas atividades que são mais difíceis e mais pesadas, que exigem menos inteligência pessoal, né, individual, e tratamento e relacionamento. Muito mais mão de obra mesmo. E isso é uma necessidade que eu vejo de pensar o futuro da cidade, que é ter um olhar para o que a gente quer e aonde que a gente quer chegar. Helena, a gente está falando muito, né, Samuel, sobre Goiânia, mas queria dar um destaque também para a região metropolitana. A senhora poderia falar sobre as principais necessidades, que tipo de investimentos podem ser atraídos para a região metropolitana, os planos também para essa região? Eu estou aqui há alguns dias, né? Tomei posse agora em janeiro. Então, é uma das pautas. Essa semana eu estou cheia de reuniões até o final desse mês, até fevereiro. Eu espero ter a gente vir numa próxima vez para a gente falar dessas necessidades. Do contrário, eu estaria fazendo um pré-julgamento. A única coisa que eu tenho certeza é que nós temos que estarmos juntos para melhorar as condições que são de interesse comum. E eu não sei quais são essas condições, nem total de Goiânia ainda, estou estudando. Então, essas regiões como, principalmente Aparecida, Senador Canedo, aqui Hidrolândia, Anápolis, né, um grande centro aí que o DAIA já vai aumentar, a gente precisa estar próximo desses prefeitos. E isso eu estou querendo já começar as minhas agendas. Eu já tive a oportunidade de conhecer todos eles, por 2 encontros já, nesses poucos dias, né, de janeiro. E todos eles já me falaram, você dá muita atenção para Goiânia, vamos dar atenção para a gente. Então, eu quero primeiro reunir, entender, para depois fazer essa resposta para você. Para não falar coisas sem sentido. A senhora falou de integração, né, aproximação, integração. Nesse aspecto, um dos problemas que envolvem todas as cidades, daí a preocupação que a Jéssica coloca é importante, mas o assunto não é que, nesse momento, a senhora tem condições de trazer aqui uma análise, foi já a partir de uma reunião com o ministro Olavo Noleto, não é, que esteve aqui com a participação dos prefeitos, envolvendo um tema que ele é uma pedra no sapato aqui de todos esses prefeitos, essa população, que é a ausência de um anel viário. Nós temos uma parte, um trecho parcial, mas já tem projetos, né? Depende da devolução, da concessão da Triunfo Concebra, né? Que está no processo lento ainda de devolução para o governo federal, para que o atual trecho da BR-153 ele se torne uma avenida e o novo trecho de BR, de rodovia, seja feito, né? Tanto no tramo leste e como na parte oeste, a partir da viabilização, né, da concessão da BR-060 no trecho entre Goiânia e Jataí. A partir desse preâmbulo, coloco para a senhora, hoje, quais são os prejuízos que o setor produtivo analisa, não é, que nós temos, não só em Goiânia, mas nas cidades aqui circunvizinhas, com a ausência do anel viário, não é? E por que agora, com essa discussão, com essa aproximação, com esse diálogo, a gente pode ter um desfecho diferente do que tivemos no passado? Na conversa do ministro Noleto e dos prefeitos, eu fiquei bastante com expectativa muito positiva de que agora sai. Pelo simples fato que eu te disse, que existe um interesse que parece estar todo mundo olhando para o mesmo caminho. O que eu observo nesses 5 anos atrás que o CODES está investindo nessa questão do anel viário? É que tem interesses individuais e a gente tem segmentado isso. Tem um interesse do prefeito de Aparecida diferente do interesse do senador Canedo, diferente do interesse de Hidrolândia. Se a gente não unir e tentar conciliar os interesses em um objetivo comum, isso não vai acontecer. Vai continuar a disputa, vamos assim dizer, para o protagonismo desse grande projeto, que todo mundo tem olho nele e que vai depender de todo mundo junto, principalmente do governo.
do estado de Goiás, para poder influenciar. E a gente está com o governo junto, já teve uma assinatura aí de um convênio para mobilidade aí do governo do estado com o Sandro. E a região metropolitana estava toda lá em peso. Eu ouvi dos prefeitos dizer que estão dispostos a ceder, porque eu acho que uma questão muito crítica vai ser as desapropriações de áreas, que vai ser ter trabalhar localmente. A Aparecida tem que trabalhar o seu, não é assim? Cada lugar vai ter que trabalhar isso, porque é uma situação bem complicada. E acho que é de longo prazo, médio e longo prazo. Não vai sair agora, mas acho que é o momento mais propício para ter um projeto único. E nós somos o interlocutor disso. O Secov, que é o setor da construção, junto com a DEME, junto com o Sinduscom, estão encabeçando isso. Mas o Antônio Carlos, que é do Secov, ele é o vice do CODESE. Ele está sendo o nosso porta-voz. Então, o que eu acho? Que nós temos que trabalhar todo mundo e não podemos perder o foco disso. E bater que eu digo, é chegar todos os dias a falar disso, para que a gente tenha um único projeto. Um projeto para toda a região de interesse comum. Não dá para ser um para Goiânia, um para Aparecida. Cada um no seu momento, cada um com o seu projeto. E eu te digo, já gastaram muito dinheiro com projetos que estão engavetados sobre esse tema. Agora a gente precisa tirar eles da gaveta, porque tem bons projetos, mas não tem uma coisa unida. E se não acontecer isso, eu acho que nós vamos continuar mais aí os 4 anos nossos prefeitos eleitos agora, sem pelo menos tirar do papel e começar. Helena, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente, desejar sucesso na sua gestão à frente do CODESE e dizer que a Sagres continua aqui de portas abertas para o Conselho, né, acompanhando o trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente possa retomar nossa parceria, né, com a Sagres aí com vocês e ser o formador aí de informações dos índices para vocês aí de 6 em 6 meses. Muito obrigada, Helena Ribeiro, presidente do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia. Essa edição do Pautão termina por aqui, mas nós queremos, né, Samuel, continuar essa conversa com você que está acompanhando aqui o programa através do nosso Instagram, @sistemasagres_. Por lá, pessoal, você pode fazer a sua sugestão de pauta para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.